Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 3 de junho, de 2023. Graças a Deus estamos aqui, vivos, em vigilância, oração, obediência à palavra, meditação, tentando nos aperfeiçoar, aí neste caminho em direção a Jerusalém Celestial, esperando sermos contados no número das virgens prudentes, aqueles e aquelas, que ouvem a palavra e a põem em prática. Ouvem e leem, e meditam, Então ele ouve, ou lê, ou medita, e aí, como ele acredita na palavra, ele a executa, mesmo que seja para prejuízo da sua vontade, Porque é exatamente isso que o Evangelho faz conosco. É o grande sacrifício que nós fazemos. Quando nós obedecemos o Evangelho, nós estamos o quê? Matando a nossa vontade, crucificando, a nossa opinião, a nossa vontade. Amém, irmãos? Amém. Isso é o que as virgens prudentes fazem. Elas ouvem e põem em prática, Por pequeno que seja o mandamento, Aquele que for fiel na pouca coisa, no pequeno, vai ser fiel também no grande. Aleluia, Hosana e Maranata. Graças a Deus, Então, irmão, vamos continuar aí, Estamos falando aí sobre o cristianismo no século XX, E já demos aí alguns antecedentes, Aconteceram aí várias coisas, A ciência humana se desenvolveu grandemente, A tecnologia, certo? A filosofia. A ciência se desatrelou da teologia, da religião, E passaram então a inventar teorias, Teologias e filosofias. É isso? Aí inventaram que o homem é o centro do mundo, E não Deus, que Deus não existe. E vamos por aí afora. Então o século XX, teve como antecedente todas essas coisas aí. E no século XX, então, nós sabemos que foi um século sacudido por 2 guerras mundiais, certo? Mas também teve outras guerras, Teve a Revolução Russa, que durou não sei quantos anos, Bem mais de 10 anos, Então foi sacudido pelo comunismo, pelo socialismo, pelo nazifascismo, isso, pelo holocausto, Holocausto atômico, é isso? E outros acontecimentos e eventos que marcaram o século, Então o século foi basicamente marcado por essas guerras aí, Sabemos disso, E aí nós vamos ver como é que esse cristianismo se comportou, Para depois nós colocarmos o prumo e vermos como que a igreja se comportou, ou se comportaria, Ou deveria se comportar. O cristianismo, ele se tornou o quê? Globalizado, Quer dizer, em todo lugar que você ia, agora, digamos, naquela época, e agora também, tinha lá uma igreja, falando em nome de Jesus. Tinha lá uma congregação falando em nome de Jesus. Então ele se tornou globalizado. Toda a terra, conheceu o Evangelho e conheceu o cristianismo que nós conhecemos aí também. Por quê? Porque houve a grande expansão missionária, Todas as igrejas, todas as organizações religiosas queriam o quê? Fazer adeptos, E saíram pelo mundo para pregar a sua doutrina, o seu evangelho particular, Então, é a expansão missionária,
e tem enfrentado, né, o quê? A crescente intervenção do Estado nos seus privilégios. Então, o que aconteceu? Essas religiões foram para os países, para as nações de toda a terra, né? E por estarem falando em nome de Jesus, né, em nome de Deus, eles obtiveram privilégios nas nações, né? Certo? E aí esses privilégios, perante o povo e perante o Estado, começou a gerar a ciumeira, né? Entre as religiões das nações, né? Também. Porque toda nação tem a sua crença, né? Então o Estado começou a intervir, né? A intervir nas suas organizações, né? Essas organizações religiosas. Alguns consideram, né, estes privilégios das religiões, né, do cristianismo, como direitos, né? Que estão sendo, digamos, ameaçados ou violados pelo Estado, né? Que se tornou um Estado secularizado, quer dizer, um Estado laico, né? Então a maioria dos estados eles estão se tornando laicos e querem se tornar laicos. Para quê? Para que a religião não influencie, né, as tomadas de decisões, né? Mas o que a gente está vendo aí, né, em todo o século XX e até no século XXI, o que a gente está vendo é que as religiões querem tomar o poder, né? Nós vamos ver que a justificativa é o quê? A justificativa é imitar Israel, criando império sacerdotal, né? Reino sacerdotal, né? Então, esse tipo de imitação nós sabemos que a igreja não tem, né? Não é esse o tipo de imitação que a igreja tem do Evangelho. Isso aí é imitando Israel, não está imitando a igreja, né? Então essas ameaças, então esses estados, né, as nações estão se tornando laicos. Não querem que a religião se organize para participar do Estado, né, do poder, né? E em algumas nações, né, ele tem até perseguido, né, o cristianismo, né, as igrejas, né? Alguns com motivos justos, né? Outros não, né? O motivo justo que a gente poderia dizer é o quê? É a história aí da construção de impérios financeiros, né? Através do dízimo, né? Através das ofertas e tudo mais que nós vemos aí, né? Então, a independência do cristianismo em relação ao Estado, né, e aos governos, parece ser apenas uma reivindicação para que o Estado não interfira, né, na vida dessas igrejas, certo? Então, por um lado, elas pregam a independência do Estado e, por outro lado, elas querem os seus privilégios do Estado. Então, quando eles pregam a independência, né, parece, né, ou dão a entender que essa reivindicação, né, é simplesmente para que o Estado não interfira na vida dessas igrejas, né? Mas isso não impede que as igrejas, né, mesmo que sejam independentes, não usufruem, né, das benesses do Estado ou dos governos. Não é isso? É isso que nós estamos vendo aí. Os nossos antepassados viram no século passado, que é o século XX, que nós estamos vendo, e isso aí se prolongou até o século XXI. Nós estamos vendo aí também essas coisas, né? Porque elas continuam, né? Então, o exemplo disso, a inclusão delas como entidades de relevante serviço público, né? E, portanto, candidatas a verbas para a sua ação social, como dizem elas, né? Elas têm uma ação social, certo? Então, isso aí faz parte exatamente dessa participação dessas religiões, né, nos governos, nos estados das diferentes nações, e a gente vê isso aqui no nosso país também, né? Então, isso aí, o que aconteceu? O que gerou isso aí?
Isso aí gerou uma relação de parceria entre as igrejas cristãs e os estados, né? E as influências, e aí aconteceram as influências recíprocas. Que aí nós vamos ver, né? A partir da próxima. Nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua aí no nosso vídeo, né? Paz seja com todos nós.